Bom dia, galera. Começando mais um dia aqui na nossa Pacata Pinhais. Daqui a pouco a gente vai começar uma aulinha de física sobre o princípio de Pascal. Eu queria aproveitar aqui enquanto eu termino meu café da manhã e falar um pouquinho, já adiantar um pouquinho sobre o tema, sobre esse princípio de Pascal. Priscila, esse café aqui tá sem açúcar. Repara não que aqui em casa é assim, quem manda sou eu. Se não tiver as coisas do jeito que eu quero, o bagulho fica louco. Mas voltando aqui, o princípio de Pascal. Primeiro, quem é Pascal? Veja, não é Pascoal, não é professor Pascoal, é Pascal, tá? Que foi um cientista francês que viveu no século XVII, Blaise Etienne Pascal, ou simplesmente Pascal pra gente. Ele foi um dos mais geniais cientistas ali do século XVI, XVII, e só não é tão reconhecido porque o século XVII, vocês sabem, é o século considerado o século dos gênios. Foi o período da história em que mais se concentrou gênios. É no século XVII que está lá o Isaac Newton, Galileu Galilei, René Descartes, John Locke, Christian Huygens, Robert Hooke e outros tantos gênios da história da ciência. Então aqueles talvez que não eram tão geniais quanto esses outros acabaram ficando um pouco esquecidos, né, na história. Mas no caso de Pascal não é nem porque ele não era tão genial assim. Ele morreu muito cedo, morreu com 39 anos de idade e por isso ele não pôde nem desenvolver todo o potencial que ele tinha, né? Mas mesmo assim, com 39 anos de idade, tendo vivido só 39 anos, ele fez uma vasta obra de matemática, de física, de filosofia, de teologia, né? Até tem um livro que até hoje é considerado muito significativo de teologia, de filosofia e teologia, que é o livro Pensamentos, de Pascal. Você pode pesquisar que você vai encontrar. Lá que está, por exemplo, o pensamento conhecido, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Esse é um pensamento de Blaise Pascal. Também é lá que está o pensamento, o famoso pensamento de Pascal, a aposta, que ele diz o seguinte: vamos supor que eu acredite em Deus e você não acredite. Vamos fazer uma aposta. Eu acredito em Deus, você não acredita. Se você estiver certo, ambos perdemos tudo. Porque se Deus não existe, a vida não tem sentido, todo mundo vai morrer, vai acabar tudo, nada do que você está fazendo aqui vai ter qualquer significado. Agora, se eu estiver certo, eu ganho e você continua perdendo. Vamos fazer essa aposta, então? Então esse é um pensamento que também é de Blaise Pascal. Mas na parte da física, especificamente, Pascal se destacou nos estudos da hidrostática, né? Vários outros também, mas especialmente da hidrostática, com o princípio de Pascal. O que era esse princípio de Pascal? É um princípio sobre a pressão nos fluidos. E é o princípio que dá origem à maioria dos dispositivos hidráulicos. Por exemplo, se você quiser levantar um caminhão, você acha que você consegue levantar um caminhão sozinho? Provavelmente você vai dizer aí que não, você não consegue levantar um caminhão, mas você consegue sim, usando um dispositivo hidráulico que multiplica a sua força. É isso que é o macaco hidráulico, que a gente tem nos carros, por exemplo, é isso que é a balança hidráulica, o elevador hidráulico, a prensa hidráulica também utiliza o mesmo princípio, e uma infinidade de outros dispositivos hidráulicos que tem aí para todo tipo de coisa. Então esses dispositivos hidráulicos, eles surgiram a partir do princípio de Pascal, esse princípio que Pascal descobriu a respeito da hidrostática. E é o que a gente vai estudar daqui a pouquinho, então. Então não sai daí. Valeu! Então, pessoal, vamos lá começar nossa aula sobre o princípio de Pascal. Como eu disse para vocês, o princípio de Pascal, desenvolvido por Blaise Pascal, o físico francês que a gente comentou,
diz basicamente o seguinte aqui: a pressão aplicada em um fluido incompressível, por exemplo, um exemplo de um fluido incompressível é um líquido. Um líquido pode ser, boa parte dos líquidos pode ser considerado como um fluido incompressível, né? Porque fluido pode ser líquido ou gases, os gases geralmente são compressíveis, os líquidos já mais difícil de comprimir. Então, a pressão aplicada num fluido incompressível, como um líquido, é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido. Então, Pascal descobriu isso, você já pensa assim, pô, mas que diabo de coisa é essa? Vai servir para que isso? Então, veja, vamos entender primeiro o que é esse princípio. Imagine aqui que tem, podia ser uma seringa, podia ser qualquer coisa, mas um recipiente aqui, a gente chama de vasos comunicantes, isso aqui, que tem um líquido aqui dentro, e tem dois êmbolos, como o êmbolo de uma seringa, tá? Um êmbolo aqui, um outro êmbolo aqui. Você aperta aqui, mexe aqui, né? Através do movimento do líquido. O que o Pascal descobriu, na verdade, foi que se você pressiona aqui, vai exercer uma pressão no líquido, beleza? Gera uma pressão ali dentro no líquido. E ele descobriu que a pressão que é gerada aqui, nesse ponto específico, em rosa, é transmitida igualmente, integralmente para todos os pontos do líquido. Inclusive esse outro ponto aqui que vai empurrar esse êmbolo. Então a pressão que é aplicada aqui é transmitida integralmente para cá. Aí você pode até imaginar assim, pô, mas isso aí é óbvio, né? Você apliquei uma força aqui, essa força que eu apliquei ali vai para lá. Não, presta atenção, porque o grande segredo, a mágica, tá aí. Não é a força que passa para cá, é a pressão no líquido que é transmitida integralmente de um ponto para outro. E é isso que vai fazer toda a diferença, porque a força vai poder ser multiplicada dependendo de como a gente manipula esses êmbolos, enquanto que a pressão sempre continua a mesma. Então veja que Pascal, quando ele descobriu que a pressão é transmitida integralmente, ele sabia que a pressão é aquela formulazinha, né? Força dividido pela área. Então ele falou, bom, se eu mudar a área, a força pode ser alterada. E se eu consigo alterar a força, eu posso multiplicar a força, criar uma máquina. E foi basicamente isso que aconteceu depois. Então a gente vai entender basicamente isso aplicando a formulazinha aqui e vendo o caso de uma balança hidráulica ou de um macaco hidráulico, como ele funciona e como essa força é multiplicada em qualquer tipo de dispositivo hidráulico. Então veja, primeira coisa, eu disse para vocês que o princípio de Pascal diz que a pressão é transmitida para todos os pontos igualmente. Então eu posso dizer que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, seja ele qual for o ponto 2. Posso escolher onde eu quiser. Tá? Agora, a fórmula da pressão, a gente já aprendeu isso nas aulas anteriores, é aquela formulazinha, P igual a F sobre A, das aulas anteriores, do trimestre passado. Ok? Então esse P1 aqui eu posso substituir pela força 1 que está sendo aplicada nesse êmbolo, tá aqui F1, dividido pela área, né? Força dividido pela área. Força 1 dividido pela área do êmbolo 1, que é a área desse êmbolo aqui. Isso vai ser igual, sempre vai ser igual, no caso, nesse dispositivo aqui, a força que vai aparecer no êmbolo 2, está aqui F2, dividido pela área do êmbolo 2. Então essa relação aqui que a gente vai usar para fazer os cálculos e sempre é válida, que é o próprio princípio de Pascal. Pressão 1 igual a pressão 2, pressão do ponto 1 igual a pressão do ponto 2, F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Tá? Que é o desdobramento pura e simplesmente da fórmula. Vamos ver como isso vai multiplicar a força aqui no caso de um macaco hidráulico, agora a gente imaginando. Então veja que o macaco hidráulico nada mais é do que, né, ou a balança hidráulica aqui, o elevador hidráulico. Você tem vasos comunicantes, né, dois recipientes que são interligados com um líquido dentro, tá? Isso é o vaso comunicante. Você tem um êmbolo numa das pontas e um outro êmbolo na outra ponta. Só que esse êmbolo não tem o mesmo tamanho. Poderia ter, como aqui, se for igual, não acontece nada. A mesma força que você aplica num lugar, sobe no outro. Mas se eles forem diferentes, você vai ver que a força vai mudar. Tá? Se a pressão aqui vai ser igual à pressão no ponto de lá, a força muda. Então vamos primeiro determinar
A área, a gente precisa da área, né? F1 sobre A1, F2 sobre A2. A gente precisa saber do valor das áreas para fazer o cálculo aqui, tá? Então imagina uma pessoinha empurrando aqui essa alavanca da balança hidráulica com uma força de 10 newtons. Uma força de 10 newtons é uma força bem pequena. 1 newton, um quilo, por exemplo, corresponde a 1 quilo. Então pega um peso de 1 quilo, 1 quilo de arroz, é uma força bem pequena. Então ele aplicou uma força de 1 quilo, correspondendo a 10 newtons ali. Quanto que vai surgir do outro lado de força? Será que dá para erguer um carro, por exemplo? Então vamos ver. Primeiro eu tenho que saber o tamanho desse êmbolozinho aqui. Então já coloquei aqui o desenho para você, 20 centímetros é o tamanho do êmbolo. Tá? E tenho que saber o tamanho do outro êmbolo, tá? Onde o carro está lá em cima, que está sendo o dispositivo para erguer o carro, que eu coloquei aqui também já para vocês. Os dois êmbolos são circulares, não precisaria necessariamente ser circular, mas a maioria é circular, então vamos colocar aqui circular. Vamos imaginar que esse êmbolo aqui tem 2 metros de raio, bem grande, né? Até para caber um carro em cima dele. E esse outro é pequeno, 20 centímetros, né, de raio, é mais ou menos isso aqui, tá? 20 centímetros de raio. Então, qual vai ser a área dos dois êmbolos? Primeira coisa. Então, vamos calcular com a formulazinha que a gente já conhece. A área de um círculo, π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente já fez isso várias vezes, bem tranquilo, substitui e acha o resultado. Então, a área do êmbolo 1 vai ser π 3,14 vezes o raio, que é 20 centímetros. Lembra, a gente não usa centímetros, usa metro. Então passa de centímetro para metro, que vai dar 0,2 metros, né? Divide por 100, nunca esqueça. Então coloca aqui, vezes 0,2 ao quadrado. Lembra sempre, 0,2 ao quadrado é 0,04. Então fica 3,14 vezes 0,04. E vai te dar o resultado aí, que é 0,1256 metros quadrados. Então tá pronto, descobri a área do primeiro êmbolo, que é o êmbolo menor. Agora vou fazer a mesma coisa para o segundo êmbolo. Segundo êmbolo, calculo a área, π vezes o raio ao quadrado. π é 3,14. O raio do outro êmbolo agora é 2 metros. Então, vezes 2 ao quadrado. Veja que eu não preciso transformar 2 metros, porque 2 metros já está em metro, não precisa transformar, só que quando está em centímetro que você transforma. Então aqui vai ficar 3,14 vezes 2 ao quadrado, que é 4. Resultado, área do segundo êmbolo, 12,56 metros quadrados. Então pronto, sei a área dos dois êmbolos. Se eu sei a área dos dois êmbolos, eu posso aplicar o princípio de Pascal agora. Vamos aplicar aqui desse lado. Então o princípio de Pascal diz que a pressão num dos lados ali no êmbolo, no líquido, vai ser igual à pressão do outro lado. Então vamos imaginar aqui a pressão que está sendo aplicada aqui vai ser igual à pressão que vai passar para cá. Então P1 igual a P2. A gente já sabe, P é igual a F sobre A, então esse P1, essa parte aqui vai ser sempre igual em todos os exercícios, tá? F1 sobre A1, F2 sobre A2. Essa é a fórmula do princípio de Pascal. Né? Nem precisa colocar isso aqui sempre em todos os exercícios, né? Mas estou colocando aqui só para vocês lembrarem depois. Então, essa é a fórmula do princípio de Pascal. Vou substituir os números. Qual foi a força F1 aqui que a pessoa aplicou no macaco? Qual o valor? 10 newtons. Então, coloco aqui no lugar do F1, 10 newtons. Qual é o valor da área 1? A área do primeiro êmbolo. Está aqui, a gente já calculou. 0,1256. Então, sobre 0,1256. Igual, qual é a força no segundo êmbolo, a força que vai surgir aqui para levantar o carro? Não sei, é o que eu quero descobrir. Então, eu vou deixar aqui F2. É a minha incógnita, o que eu não sei. E qual é a área do êmbolo 2? A área desse êmbolo maior aqui, a gente já calculou também, 12,56. Então, veja que colocando no princípio de Pascal, a fórmula, eu tenho os dados e tenho a incógnita, que é o F2, a força que eu quero descobrir. Então eu tenho que resolver isso aqui basicamente. Então como que eu faço isso? Eu posso dividir aqui se eu quiser, eu posso multiplicar cruzado, mas eu posso dividir aqui se eu quiser. 10 divididos por 0,1256 vai dar 79, já fiz para vocês na calculadora, 0,61 e uns quebradinhos, vou arredondar aqui para ficar mais simples.
igual a F2 sobre 12,56. Como que eu faço para isolar esse F2 aqui? Tem que passar esse 12,56 para o outro lado, multiplicando. Vou fazer como a gente geralmente faz, a gente tem colocado 1 aqui, multiplicado cruzado, tá bom? Então vai ficar 1 vezes F2, vai ficar 1F2, ou simplesmente F2. E multiplico o outro lado agora, 79,61 vezes 12,56. Faço essa multiplicação, então você vai ver que o F2 vai dar um resultado de 1000 newtons. Então veja o que aconteceu aí. Sabendo que a pressão no líquido é transmitida daqui para cá, dependendo do tamanho dos êmbolos, a força não é igual de jeito nenhum. A força foi de 10 newtons para 1000 newtons do outro lado. Ela multiplicou 100 vezes a força nesse macaco hidráulico aqui. E você pode multiplicar até mais. Se você diminuir o êmbolo do menor, ou se você aumentar do maior, se você fizer as duas coisas, você pode aumentar 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes, 1000 vezes a força. Então, isso graças a um princípio simples como esse que Pascal descobriu. O princípio que a gente chama hoje de princípio de Pascal. Pressão passa integralmente pelo líquido e você consegue criar um dispositivo que multiplica as forças. Então, uma forçazinha de 1 newton, que corresponde a 10 newtons, desculpa, né? Que corresponde a 1 quilo, por exemplo, mais ou menos de força, 1 quilograma força, 1 quilo, ela vai multiplicar por 100, vai virar uma força equivalente a 100 quilos. Então é isso, esse é o princípio de Pascal, aplicação pura e simples. Então o que vocês vão fazer durante essa semana é um exercício que eu vou passar semelhante a esse aqui e vocês vão seguir exatamente o modelo que eu fiz. Vai mudar os números, obviamente, mas você segue exatamente o modelo do princípio de Pascal. Beleza então, pessoal? Então aí na semana que vem a gente vai acrescentar mais outras coisinhas aí. Beleza? Só para fechar aqui a nossa história, o Pascal, nessa área da hidrostática, foi considerado tão importante que a unidade de medida de pressão, aquela que a gente viu, que é Newton por metro quadrado, N/m ao quadrado, ela foi definida, recebeu o nome de Pascal, em homenagem, então, a esse pensador, cientista, físico chamado Blaise Pascal. Então, a partir de agora também a gente pode usar como unidade de medida de pressão o Pascal e não só o Newton por metro quadrado. Valeu então, pessoal. Se vê aí nas próximas aulas. Fui!